Nosso assunto hoje, tentação, atitudes e crescimento. Antes de nós começarmos então o ensino da palavra, vamos falar com Deus mais uma vez, sentadinhos como estamos. Querido Pai, nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pelo dia de hoje, pela vitória de mais um dia vivido para a glória do Teu nome. Te louvamos, Senhor, pela vida de todos os irmãos que o Senhor reúne neste lugar para receber a palavra da vida. Vem estar conosco, entre nós, Espírito Santo de Deus, que cada palavra que for proferida aqui nesta noite possa honrar o Teu nome, possa trazer esperança, possa trazer força e vitória ao coração dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, a Tua palavra é nosso prazer, nossa alegria. Tua palavra é mais preciosa do que o ouro que perece. Tua palavra, Senhor, é escudo e fortaleza. Nós te adoramos por ela, te agradecemos, rogamos a inspiração do Senhor para falarmos, ensinarmos aquilo que vem da Tua parte. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A introdução tem algo importante que a gente pode ler, depois explicar. Se tivermos a devida sobriedade diante das situações da vida, descobriremos que as coisas nocivas podem ser transformadas em processos para testar a genuinidade de nossa fé. E se bem administrados, podem se tornar uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Ninguém precisa temer a tentação, mas é necessário estar bem atento quanto às atitudes certas e às escolhas corretas que devemos fazer. Pensamentos, palavras e escolhas somados a uma atitude de sobriedade compõem o conjunto de ações que a Bíblia chama de vigilância. Então, primeiro passo aqui nessa introdução é lembrar que teremos nesta vida, não tem como evitar, situações difíceis, momentos de crises, de dificuldades e mais ainda, até de tentações. Nada disso vai acontecer para destruir nossa fé, se nós estivermos atentos às ordens de comando do Senhor. O Senhor estará dando ordens e guiando a nossa vida em cada circunstância, para tirar dela força, tirar dela experiência, tirar dela crescimento espiritual. A nossa primeira atitude em relação ao pecado é que ele se acha em nosso redor. Ninguém pode pensar que está isento do pecado e que jamais correrá o risco de cair. Paulo alertou: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Então, nada de presunção. Todos os dias a gente constrói a nossa caminhada com Deus. Todos os dias. Todos os dias uma graça nova de Deus já foi reservada para a sua vida. O maná caía todas as manhãs e Deus não permitia nem que acumulasse o maná nas tendas dos filhos de Israel. Deus disse: vocês vão colher a porção de cada dia. Eu enviarei o pão de cada dia. Não se preocupem em acumulá-lo. Eu dou todas as manhãs para vocês o maná. E Deus dá toda manhã para nós uma nova graça, uma nova força, um novo ânimo, uma nova fé. O Senhor faz isso todos os dias. Então o importante é não deixar de alimentar todos os dias deste pão que desce do céu. Segundo, precisamos saber que a tentação não é pecado. Olha, se por exemplo
um pensamento maldoso ou imoral passar pela nossa mente, temos duas opções naquele momento: obedecê-lo, aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se o rejeitarmos, estaremos vencendo a tentação e estabelecendo a nossa obediência. Naquele momento você é confirmado em obediência, que olha como aquilo que poderia ser tão negativo acaba se tornando uma coisa positiva. É uma oportunidade para me dizer sim para Deus. Se porém ficarmos pensando no prazer do pecado, aí sim corremos o risco de até praticá-lo. O segredo para vencermos a tentação não é pensarmos no prazer transitório do pecado, mas, vamos ler juntos, pensarmos nas consequências duradouras do pecado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago fala um pouco antes, dizendo que a nossa própria natureza, nossa própria natureza pecaminosa, às vezes, é que permite-se criar o engodo, a mentira, né? Que eles não vai ser tão ruim, não vai ter tantos problemas. E, não, isso não é tão grave assim. E esse engodo aí é uma argumentação da velha natureza. A velha natureza quer argumentar isso com a gente. Aí você tem que fazer algumas coisas aí. Vamos chegar lá, vamos passar para frente para a gente ir andando. Olha, mais uma vez a ênfase sobre a velha natureza. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11. Devemos nos lembrar que o novo nascimento não erradica a natureza do pecado. Ao invés disso, o Espírito Santo nos dá uma nova natureza. Então o cristão tem duas naturezas. Então todos os dias o cristão terá que escolher se vai ser guiado pela velha natureza ou pela nova. Esse processo durará até o tempo em que os nossos corpos mortais serão glorificados. A velha natureza tem que ser levada à cruz. Temos que nos considerar mortos com Cristo todos os dias. Essa identificação com Cristo, mais o exercício da obediência, leva à mortificação do velho homem. Então, a mortificação é exatamente se considerar morto com Cristo. Agora, o que fazer? Paulo ensina o que devemos fazer com os pensamentos inúteis que ficam voando por aí, né? Paulo diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. Na Bíblia atualizada fala pensamento, todo pensamento, a obediência de Cristo. Terceiro, devemos saber que existem 3 fontes de tentação. Vamos ler as 3 para a gente ver um pouquinho só de cada. Primeiro, a velha natureza. Segundo, terceiro, esses são os 3 inimigos que nós enfrentamos, né? Ela crê que não tem inimigo? Não, nós temos 3 inimigos, esses 3 aqui. A velha natureza, isso nós vem falando até agora, os pensamentos inúteis, vãs, as tendências que querem dominar às vezes nosso interior. Nós vamos rejeitar e sujeitar a Cristo, né? A velha natureza. Tiago chama esta velha natureza de concupiscência, que é uma lei, é a lei do pecado, que entra na história do homem com a queda. Só que assim como Adão traz uma lei, a lei do pecado e da morte, Jesus Cristo traz outra lei, a lei do Espírito de vida. Que maravilha, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. A lei que Adão trouxe por conta da queda é inferior à lei que Cristo trouxe. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é mais forte do que a lei do pecado. Quando enchemos do Espírito Santo, a seu prazer, a sua alegria é o Senhor. Você não fica caçando prazer e alegria no mundo. Por quê? Você já tem Ele de sobra. Jesus disse: rios de água viva correrão no seu interior. Glória a Deus.
Lá em Jeremias 2, verso 13, o Senhor disse assim: meu povo cometeu duas maldades contra mim. O meu povo, era o povo de Israel. Deus diz assim: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Então isso foi uma experiência negativa de Israel, abandonando o Senhor e voltando para o pecado. Foram beber água suja, ao invés de beber águas cristalinas. Depois o Senhor chega e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, que vai saltar para a vida eterna. Então, quando temos o Senhor, quando estamos enchendo do Espírito Santo, nós não queremos mais, o que era prazer vira lixo para nós, irmãos. O que era alguma coisa de atratividade vira nada. Você fala: o quê? Isso é tão pobre. Eu tenho riquezas insondáveis de Cristo na minha vida, né? Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos interesse temos nas coisas deste mundo. Glória a Deus. Bom, nem precisa dizer, Satanás é mostrado no relato da tentação de Cristo, lá no deserto, em Mateus 4, de 1 a 11, que é o tentador que Jesus enfrenta logo no início do seu ministério e o vence, né? Então ele é mestre da tentação mesmo. E o mundo é o sistema. Esse sistema que estava funcionando é um conjunto de coisas, né? É esporte, é política, é ciência, é educação, eu não sei mais o que, é isso e aquilo, e aí forma o que nós chamamos de mundo, que é o sistema. Esse sistema, ele não se importa em saber qual é a vontade de Deus, ele não se importa. O sistema chamado mundo não agrada a Deus. Não precisamos tentar de maneira nenhuma acomodar essa situação. A Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Atenção, devemos considerar os seguintes fatores que podem se transformar em meios de tentação. Olha, nós pegamos os três principais, que é o centro, que é o eixo. Mas olha o que pode virar uma tentação: perseguições, doenças, né? Às vezes o maligno tira proveito da fragilidade das pessoas, escassez, né? Pobreza, decepções na igreja. Meu Deus, quanto o inimigo não tira proveito disso, né? E nós somos seres humanos, na hora a gente, num lapso, né? Às vezes pode ignorar um irmão, não ver a falha da gente, tá? Um irmão com o outro, pastor com o membro, um membro com o pastor, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, essa força de maturidade, para não dar lugar para o inimigo, fechar as brechas. E o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é um perigo, muito perigo. Eu acho que eu pus o versículo, pois, olha aqui: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos 4,19. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. Quarto, a Bíblia promete livramento nos momentos mais difíceis da vida. Esta é a vitória do crente. Olha aí: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Salmo 121, 7. Vamos ler o próximo? Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Salmo 121, 3. Vamos ler o final? E Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, 15. É isso que nós precisamos, ter a bênção, o livramento do Senhor todos os dias. Quinto, devemos saber que Deus nunca permitirá que a tentação seja mais forte que as suas provisões. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Nunca Deus permitirá que você seja afligido, que você seja
açoitado além da graça que Ele tem para você vencer aquilo. Nunca. Vai em busca do Senhor. Vamos aprender a ajoelhar ajoelhar mais, falar com Deus mais, porque a resposta de tudo quanto nós precisamos vem do Senhor. Glória a Deus. Conclusão. Olha, isso é bonito, essa conclusão, preste atenção nela. Adão se deparou com Satanás num belo jardim, mas Jesus o enfrentou no deserto. Adão tinha tudo o que necessitava, mas Jesus estava com fome. Adão perdeu a batalha e mergulhou a humanidade no pecado e na morte. Jesus venceu a batalha e continuou derrotando Satanás em outras batalhas, até culminar em sua vitória final na cruz. É importante observar que Jesus enfrentou o inimigo como homem, não como filho de Deus, que aí não tinha nem batalha, não tinha nem confronto. Satanás não é páreo para Deus. Satanás é um grão de areia. Satanás é uma pena levada pelo vento diante de Deus. Não é páreo, não tem confronto, não existe. Mas Jesus, como homem, ele assumindo aquela forma humana, humilhando-se, esvaziando-se, então aí sim ele sentiu como nós sentimos. Ele olhou com a nossa lente, viu com os nossos olhos. Então ele enfrentou Satanás como homem, como Jesus de Nazaré. Por isso que ele disse, as suas primeiras palavras foram: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, ele estava dizendo: eu estou passando pelo caminho que todo ser humano passa. Jesus foi semelhante a nós em tudo menos no pecado, nós sabemos disso. Mas ele sofreu, a tentação era real para Cristo. Jesus não usou os atributos divinos para derrotar o inimigo, pois era justamente isso que Satanás queria que ele fizesse. Ele não disse: tu és o Filho de Deus. A primeira coisa que ele disse, quando ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, mande as pedras se transformarem em pães, Satanás estava dizendo: usa seus atributos divinos, retoma eles. O Pai não vai brigar com você não, você é Deus, você é igual ao Pai em tudo, retoma. Se tu és o Filho de Deus, tu não precisa ficar passando fome não, manda as pedras virar pães. Jesus disse: não, eu vou te derrotar no nível humano, eu sou representante dos homens, eu vou dar a vitória para eles. Se eu vencer você nesse nível, eles todos vão vencer comigo. Não vou fazer isso não. Lança daqui abaixo, porque está escrito: os teus anjos darão ordem a teu respeito. Eu sei, Deus me guarda mesmo, meu Pai me guarda, só que eu não vou fazer o que você quer, eu não vou lançar mão dos meus atributos divinos, não, vou deixar os atributos divinos quietinho aí, eles são meus, eu nunca deixo de ser Deus, mas eu agora quero te vencer no nível que todo ser humano poderá ver em mim, o representante legal da alma deles. Graças a Deus, Jesus é o nosso representante legal. Quando Ele vence, nós vencemos com Ele. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa força. Então, Satanás queria, Jesus usou os mesmos recursos espirituais que estão à nossa disposição. Ele venceu usando os recursos que nós temos, que Deus nos deu. Quais são eles? Primeiro, Ele permitiu que o Espírito Santo conduzisse em meio às tentações. Segundo, Jesus confiou na autoridade da palavra de Deus. Do mesmo jeitinho, nós temos o mesmo acesso, a mesma provisão que Jesus teve. Nós temos que ter a fé na palavra. A Bíblia diz, o Senhor dizia assim para Satanás: está escrito. O diabo treme quando você cita a Bíblia, porque a Bíblia diz exatamente o que Deus quer, o que Deus pensa. Aqui está a autoridade. E essa palavra, irmão, foi escrita para você saber, principalmente para você saber quem você é em Cristo. Deus não te cobra nada. Deus te guia pela palavra às riquezas eternas. Ele faz você ver quem você é em Cristo. O testemunho da palavra é exatamente dizer o que a palavra fala a respeito de mim. O diabo pode dizer muitas coisas, mas quando eu leio aqui que Deus está dizendo que eu sou filho dele,
que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Deus diz aqui para mim que eu tenho a vida eterna. Irmão, o diabo pode falar o que ele quiser, porque está escrito. O diabo fala, você está perdido. Mentiroso, está escrito, quem nele crê tem a vida eterna. O diabo diz, você vai morrer. Mentiroso, está escrito. Jesus disse, quem crê em mim nunca perecerá. A Bíblia testifica quem eu sou em Cristo. Quando eu me sintonizo com aquilo que a Bíblia diz a meu respeito e creio nisso, então esta palavra tem autoridade para fazer o inferno inteiro calar a boca e ir embora. Então ele confiou na autoridade da palavra de Deus, está escrito. É verdade que o diabo até quis citar a Bíblia de forma errada, que é o que as heresias fazem, as falsas religiões fazem. Mas para isso Deus também nos deu o espírito de revelação e de conhecimento, para a gente não deixar ser engodado pelas insinuações do maligno. O diabo tentou usar o texto também ali do Salmo 91 para confundir Jesus. Não é, isso não aplica aqui agora. Isso não tem sentido aqui agora. Agora o meu sentido aqui é obedecer ao Pai. Meu sentido aqui agora é ser fiel ao Pai. Não tem problema não. Eu fico sem comer, nem só de pão viverá o homem. Eu não fico sem a palavra de Deus. E isso ele não ficou. E terceiro, ele permaneceu firme no compromisso de fazer a vontade de Deus. Todo cristão que permanece firme no seu propósito de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, ele está blindado. Ele está numa composição blindada, onde nada pode atingi-lo. Se tivermos a atitude certa e fizermos a escolha adequada, a tentação nunca prevalecerá. Ao contrário, estaremos sempre crescendo e nos tornando cada vez mais fortes em Cristo. Fortes em Deus. Eu pus 3 versículos para a gente terminar falando junto. Peço vocês já que fiquem de pé para a gente poder ler juntos esses 3 textos. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32. Segundo, no demais, irmãos, Deus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder, aos Efésios 6:10. E último, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então diga graças a Deus, amado. Então louve a Jesus agora, porque isso é as Escrituras, é o que a Bíblia diz a respeito de nós, e nós cremos, Nós cremos sim que nós nos tornaremos em Deus cada dia mais fortes, faremos proezas, estaremos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia diz todas as coisas, ou seja, podemos passar por caminhos apertados, por caminhos difíceis, por caminhos perigosos, mas podemos, porque Ele nos fortalece. Somos capacitados por Deus para ir até o fim, não importa se há de trechos difíceis. Eles virão para nos tornar cada vez mais experientes, mais fortes. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos retornar para casa com oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem trazido aqui hoje, a nossa vida, a nossa mente, ao nosso coração. Louvado seja Deus. Ó Espírito Santo do Senhor, vivifica a Tua palavra, fazendo com que ela governe nossas atitudes, pensamentos, ações, que ela esteja, Senhor, presente em nosso viver todos os dias. Despede a cada um em paz. Abençoe, Senhor, cada família, cada lar. Guarda debaixo do Teu amor, nós pedimos a Sua bênção. Aguarde nossas criancinhas, abençoe nossos jovens, adolescentes. Abençoe, Senhor, as famílias. Oramos por todos os casais, por todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus, te louvando e te agradecendo hoje e sempre. Todos podem dizer amém. 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 Está terminado, em nome de Jesus. Vão em paz.